Queridos, eu quero compartilhar um pensamento contigo, com todos, a partir de um texto que nós encontramos em Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Gênesis, capítulo 26, versículos 24 e 25, por enquanto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Esses dois versículos fazem parte da história de Isaque, filho de Abraão. E na verdade a Bíblia ela não relata muitas coisas sobre a vida de Isaque. Nós temos vários capítulos que contam a história de Abraão, poucos que contam a história de Isaque, muitos que tratam sobre Jacó e os descendentes, que são os patriarcas da nação de Israel. Mas Isaque teve uma experiência extraordinária com o seu pai. Gênesis 22 nos conta isso, quando, sob a obediência de uma palavra de Deus, Abraão levou o seu filho Isaque para ser sacrificado. E eu me coloco no lugar de Isaque e fico pensando o que será que este menino pensou no momento em que ele viu a faca chegando perto da sua garganta e prestes a ser morto, até que a intervenção de Deus substituiu a vida dele por um cordeiro, por uma ovelha. E essa experiência provavelmente marcou a vida de Isaque, tanto que o relacionamento dele com Deus é muito diferente daquele que nós encontramos em Abraão e bem diferente daquilo que encontramos com o Jacó, o seu filho, um dos seus filhos. E eu penso que esse relacionamento foi fomentado, foi crescendo à medida que os anos avançaram. E esse texto, a partir desse texto, eu quero conversar entre nós aqui em como nós podemos nos relacionar com Deus, em como nós podemos construir um relacionamento com Deus. Versículo 25 diz que Isaque edificou um altar, armou a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. E eu penso que altares, tendas e poços podem ser aspectos do nosso relacionamento com Deus. E vamos aprender juntos como fazer isso. Eu creio que por mais que nós tenhamos uma vida de oração intensa, por mais que leiamos a palavra de Deus, sempre existe algo mais que nós podemos aprender. E o questionamento que eu muitas vezes ouço e me pergunto mesmo e faço com Deus é por que nós não obtemos respostas de algumas orações. Por que será que Deus não responde? E penso também que muitas vezes aquilo que eu peço, ou que nós pedimos, não é necessariamente aquilo que Deus quer nos dar. Não está de acordo com aquilo que Ele deseja e planeja de nós. É como se uma criança, os nossos filhos, eu lembro dos nossos, era ir para o supermercado e que eles queriam absolutamente tudo. Todo e qualquer tipo de chocolate, de biscoito, de brinquedo, isso e aquilo. Ou seja, eles pedem absolutamente tudo. Mas os pais conhecem e sabem qual é a necessidade dos filhos. E dará e permitirá que exatamente aquilo que os filhos necessitam seja lhes dado. Eu creio que ninguém de nós como pais privou os seus filhos de alguma coisa. Portanto, as crianças, elas pedem tudo e recebem o que precisam. Enquanto que os adultos já pedem o que precisam e recebem o que pedem. Porque o crescimento no relacionamento com os próprios pais já permite enxergar que muitas das coisas que pediram como criança não fazem sentido e aquilo que eles estão pedindo como adultos é de fato o que eles precisam. Eu creio que no relacionamento com Deus é da mesma forma, pelo menos de forma semelhante. E muitas vezes não recebemos do nosso Pai porque pedimos como crianças. Queremos tudo. Queremos absolutamente tudo. E não entendemos qual é a nossa real necessidade. Então, o exemplo de Isaque nos serve para justamente construirmos este relacionamento com Deus. A partir destes, vamos chamar, aspectos do relacionamento. Altares, a tenda e o poço que ele construiu.
Em primeiro lugar, então, edificar altares. O que isso significaria nas nossas vidas? Evidentemente, hoje ninguém mais pega um monte de pedra ou terra e coloca ali animais para o sacrifício. Mas existe uma aplicação para os nossos dias. Naqueles dias, como eu disse, um altar era composto, e deveria ser, conforme a instrução do próprio Deus, um monte de pedras, um montículo de pedras o suficiente para abrigar ali um animal para o sacrifício, ou para o holocausto, ou para a oferta. E Deus deu instruções muito claras, mais tarde do que este fato, ao seu povo, quando eles já estavam prestes a entrar na terra prometida, e que esses altares deviam ser de pedras brutas. Não receber nenhum corte. Ou, se não houvesse pedras no local, fazer simplesmente um monte de terra bruta mesmo. Isso para mim mostra que, na verdade, Deus não quer se relacionar conosco com hipocrisia, com falsidade ou com religiosidade. Eu creio que Deus pede de nós um relacionamento e que nós nos apresentemos a Ele da maneira como somos, do jeito que estamos, sem enfeitar muito, sem hipocrisia. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando comecei então um programa de discipulado com um pastor amigo e percebi que a minha vida de oração era muito hipócrita. Porque eu tinha estabelecido um propósito de orar ao menos meia hora por dia. E nos primeiros dias aquilo vai que é uma beleza. Porque você lembra de um monte de palavras de elogio a Deus, um monte de coisas para pedir, um monte de coisas para agradecer. Mas com o passar dos dias, aquilo se torna repetitivo e não há de ver que, de repente, já está começando a olhar no relógio para ver quando que acaba meia hora. E aí eu percebo que, na verdade, esse tipo de oração, esse tipo de relacionamento, pelo menos para mim, era totalmente hipócrita. Por que eu iria ficar enchendo os ouvidos do meu Pai Celestial com coisas que não estavam no meu coração? Ou seja, era muita hipocrisia. Eu creio porque eu não tinha mais vontade, não tinha mais desejo, não tinha mais palavras para falar. Não conhecia também muito bem a oração em línguas, que serve para orar aquilo que nós não queremos e não sabemos, mas o nosso Deus ouve e entende muito bem. Então esse tipo de oração, de disfarce diante de Deus, ele não cabe muito bem. Eu e você podemos e devemos ser absolutamente sinceros. Edificar de fato um altar de pedras ou um monte de terra e apresentar-nos diante de Deus tal qual como somos. Quando as coisas não vão bem, é dizer: Deus, é o seguinte, hoje está russa a coisa. Estou mal, estou me sentindo muito mal, não tenho vontade de orar, me faltam palavras. Deus vai entender, o nosso Pai Celestial vai entender. E o Espírito Santo de Deus colocará no nosso coração aquilo que de fato devemos orar. Evidentemente, Isaac construiu o seu relacionamento com palavras de louvor e adoração, ou palavras de adoração, palavras de louvor e gestos de adoração. E eu creio que é o que nós podemos fazer também. Eu tenho por costume, pelo menos todos os dias, ler ao menos um salmo. Aprendi com o pastor Billy Graham, muito tempo atrás, ele escreveu em algum lugar que o livro dos Salmos, aliás, o livro dos Provérbios, me ensina como me comportar diante de Deus. E o livro de Salmos me ensina quem Deus é. Então, ao lermos os Salmos, constantemente nós teremos palavras com as quais nós podemos louvar o nosso Deus. Edificar os altares e com sinceridade nos aproximar diante de Deus e falar as grandezas de Deus, proclamar as grandezas de Deus. Queridos, eu e você podemos constatar que de fato Deus é fiel. O fato que eu e você estarmos aqui, isso mostra que Ele é fiel. Portanto, nós podemos proclamar a fidelidade de Deus. Podemos proclamar o seu amor, porque em Cristo Jesus Ele nos salvou e nos trouxe até aqui. Podemos expressar a nossa gratidão pelos constantes sinais da sua bondade em nossa vida. Pelo fato de termos roupas para vestir, comida para comer, água e outros para beber. A provisão diária nos foi dada. Portanto, eu e você podemos louvar a Deus com toda sinceridade, adorá-lo com os nossos gestos, de joelhos, sentado, batendo palmas, levantando as mãos, fazer alguma coisa. Foi o que Isaac fez, edificou um altar. Eu não consigo imaginar que ele ficou ali quietinho e vendo aquele animal sendo sacrificado ali. Eu creio que ele andava em volta do altar e proclamava aquilo que Deus era.
o Deus santo, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus fiel, o Deus que sabe todas as coisas, que governa o universo com absoluta majestade, soberania, autoridade e poder, mas que também olha para o aflito. Isaías capítulo 57, versículo 15, é um texto que me marca muito, porque ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do Senhor. Deus diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu acho impressionante a grandeza de Deus e o fato de, nesta grandeza, se incomodar conosco. O alto e o sublime dizem, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus altíssimo diz: eu habito na eternidade. E da mesma forma como eu controlo todo o universo, a partir da eternidade, eu estou também com aquele que tem o coração e o espírito contrito ou quebrantado. Da mesma forma, quando nós falamos de uma casa de Deus, onde Deus está, o lugar mais perto, mais próximo, onde Deus habita, é o nosso coração quebrantado, o nosso espírito contrito. O nosso coração, a nossa vida sincera, exposta diante dele, com todas as dificuldades, todas as angústias, todas as aflições, Deus está ali. O salmista diz: perto, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nosso Pai Celestial não é de longe. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa ajudar. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que têm um espírito quebrantado e um coração contrito. Ou o contrário, ou os dois, como você quiser. Mas perceba que eu e você precisamos e podemos nos aproximar de Deus num coração sincero. Com palavras que de fato estão em nosso coração, na nossa vida. Ou para elogiá-lo, ou para agradecê-lo. O salmista diz que ele quer engrandecer ao Senhor com ações de graças. Eu fico pensando como que a minha gratidão, as minhas ações de graças, as minhas palavras de gratidão a Deus, podem engrandecer Deus que já é tão grande. E quanto maior Deus se torna, com a minha gratidão, mais Ele se manifesta em minha vida, penso eu. A forma de gratidão, ou agradecer, é uma maneira muito simples de acabar com a murmuração. Marcelo Jamal, que esteve aqui semana passada, no seu livro, coloca esse pensamento. A gratidão, no seu livro, a gratidão acaba com a murmuração. Eu fiquei pensando, isso é fato. Isso é legal, porque nós tendemos, diante das circunstâncias, diante daquilo que nos afeta, a murmurar, a reclamar, a fazer isso e aquilo. Deus, eu não aguento mais. Por que então não agradecer por aquela situação que ainda não aconteceu? E inverter o processo. Porque se a Bíblia diz que nós engrandecemos a Deus com a nossa gratidão, isso significa que nós vamos, entre aspas, constrangê-lo. E Ele não vai resistir em atender a nossa oração. Dias atrás, lendo e estudando sobre o assunto fé, que é tão, pelo menos na minha concepção, muitas vezes difícil de entender, eu vi uma versão da Bíblia que dizia o seguinte, que a fé é, na verdade, a posse antecipada daquilo que se espera e um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Aí eu estou lá escrevendo um livro e produzindo um material, e eu não sei onde vou chegar com aquilo. Eu não sei se encontrarei um editor para publicar aquilo, se isso vai interessar ao povo de Deus. Mas eu pensei, Deus, eu vou demonstrar ao Senhor, eu vou mostrar que eu estou escrevendo, estou fazendo algo por algo que eu ainda não vejo, por algo que eu ainda espero. E esse meio de demonstrar, essa forma de demonstrar aquilo que eu não vejo, que ainda espero, de alguma forma vai constranger Deus. E Ele vai dizer, cara, você acredita mesmo, não é? Então, se eu e você agradecemos a Deus por aquilo que ainda nós não temos, de alguma forma nós surpreendemos Deus. Ele acredita mesmo em mim, pode dizer Deus.
Não vou frustrar a sua expectativa. Não vou desanimá-lo pelo fato dele acreditar em mim. Você percebe a força que a gratidão, que as palavras de ações de graças podem exercer sobre o nosso Deus, a ponto de muitas vezes mudarmos de repente a própria vontade de Deus. Ou, mediante a nossa gratidão, Deus de fato cumprir a sua vontade em nossas vidas. Louvor, adoração, gratidão a Deus são os altares que eu e você edificamos. Invocamos a presença de Deus, dizemos e proclamamos quem de fato Ele é. E agradecemos a Deus muitas vezes nem por aquilo que Ele ainda fez. E acabamos com a murmuração em nossas vidas. Certamente, o louvor, a adoração, a gratidão liberta-nos da murmuração. Agora, evidentemente, existem alguns aspectos em nossa vida pelos quais precisamos constantemente pedir. Aliás, o Senhor Jesus ensinou uma parábola aos seus discípulos muito interessante, e o texto começa assim, 18:1 de Lucas, depois você pode verificar. Jesus ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Eu olho para isso e digo, nós não estamos sendo sugeridos por o Senhor Jesus para orarmos. Precisamos orar e é um dever que cabe a cada um de nós como cristãos sempre. E conta a história então de uma mulher que tinha uma causa na cidade e o juiz não resolvia a sua causa. E ela insistentemente batia na porta do juiz, clamando a ele que resolvesse a sua situação. Até que então, finalmente, o juiz, que era iníquo, não crente, ímpio, resolveu a sua situação. E aí Jesus ensina, imagine, uma senhora conseguiu resolver a sua situação diante de um juiz. O que eu e você seremos capazes de resolver diante do nosso Deus? Mateus capítulo 7, versículo 7, nos traz um texto, nos mostra um texto muito interessante. Diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para a minha vida e para a sua vida. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Portanto, eu assumo, eu recebo esta promessa do Senhor Jesus para a minha vida. Eu peço e recebo. Eu bato e aquilo que abre. Eu busco e vou achar. Você pede e vai receber. Busca e vai achar. Batendo, vai se abrir. O quando depende de Deus. E essa é a nossa crise, né? Deus, por que o Senhor não responde? Deixa eu contar uma história. Vou ler aqui porque é um texto um pouco mais longo. Conta-se a história de um homem que certa noite estava dormindo em sua cabana, quando de repente o seu quarto ficou cheio de luz. O Senhor lhe apareceu em sua cabana, quando de repente seu quarto ficou cheio de luz. O Senhor lhe apareceu e mostrou uma grande rocha na frente da sua cabana e lhe explicou que deveria empurrar a rocha com toda a força. O homem então o fez e dia após dia e por muitos anos pelejou de sol a sol com seus ombros escorados na rocha imóvel, empurrando-a com toda a sua força. A cada noite o homem retornava à sua cabana aborrecido, sentindo que havia gasto todo o seu dia em vão. Quando o homem se mostrou desencorajado, Satanás entrou em cena, colocando pensamentos em sua mente. Você tem empurrado essa rocha por tanto tempo e ela nem sequer se moveu. Isso dava ao homem a impressão de que a sua tarefa era impossível e que ele era um fracasso. Pensava, por que eu vou me matar tentando fazer isso? Decidiu então fazer apenas o possível, colocando o mínimo esforço. Planejando isto, decidiu também colocar os seus pensamentos atribulados diante do Senhor. Senhor, ele disse, eu tenho trabalhado duro e por muito tempo em teu serviço, colocando toda a minha força para fazer aquilo que o Senhor me mandou. Mas eu não consegui mover esta rocha nem por 1 milímetro. O que está errado? Por que eu tenho falhado? O Senhor, cheio de compaixão, respondeu, meu filho,
Quando eu lhe disse para me servir e você aceitou, eu disse que a sua tarefa seria empurrar a rocha com toda a tua força, e é o que você tem feito. Eu nunca sequer mencionei que eu esperava que você a movesse. Sua tarefa era empurrá-la. E agora você vem a mim, após todo esse tempo, pensando que você falhou. Olhe para si mesmo. Seus braços estão fortes, as costas estão enrijecidas, suas mãos estão calejadas e suas pernas se tornaram musculosas. Pela oposição você cresceu, e agora as suas habilidades superam o que você era antes. Você não moveu a rocha porque o seu chamado era para obediência e empurrar, exercitando sua fé e confiança em mim. E você fez isto. Agora, meu filho, eu mesmo moverei a rocha. Agora, se na nossa vida de oração nem sempre alcançamos aquilo que pedimos, Deus não está necessariamente alheio às nossas necessidades. Na verdade, Ele sabe muito bem o que precisamos. E quem sabe Ele não esteja retardando a sua resposta para nos fortalecer, especialmente no relacionamento com Ele. E especialmente para nos ensinar como pedir, quando pedir e o que pedir. E muito mais do que isso, eu penso que Deus está, como nessa história, muito mais interessado em se relacionar conosco. Queridos, Deus deseja comunhão e relacionamento conosco. Ele não quer ser apenas uma pessoa que atende pedidos de oração. Ele é o nosso Pai Celestial. Eu creio que todos nós que temos filhos, desejamos e queremos que os nossos filhos se relacionem conosco. Eles permanentemente desejem estar conosco. Nós, pelo menos como pais e avós, ficamos muito felizes quando os nossos filhos ainda querem vir à nossa casa. E sem convite, ou eles se convidam. E eu penso que o pai deseja a mesma coisa para nós como seus filhos. Desejar estreitar este relacionamento, chegar mais perto. E não apenas atender pedidos. Não apenas atender pedidos. Eu creio que, mais uma vez, nós como pais desejamos que os nossos filhos não apenas peçam. Eles venham e conversem, perguntem como estão as coisas, ou digam como estão as coisas com eles. Ou seja, estreitar esse relacionamento, se beijar, se abraçar, sentar no colo, não importando o tamanho. Hoje eu sento no colo do meu filho. Ele não cabe mais no meu. É bem maior e bem mais forte. Mas esse relacionamento, eu creio que isso nosso Pai deseja. Em segundo lugar, nós vemos que Isaac armou a tenda. A tenda, ela nos fala de intimidade. Moisés, um personagem muito interessante, ele tinha um lugar apropriado para conversar com o seu Deus, com o seu Senhor. O chamado de Moisés foi espetacular, extraordinário, cumprir uma missão que muitos de nós recusaríamos. Depois de 40 anos já está aposentado, já está lá usufruindo de todas as benfeitorias que ele podia. E Deus o chama para uma tarefa monstruosa, grande, monstruosa no sentido de grande, de tirar o seu povo do Egito. E agora ele precisa obedecer a isso. E como fazer? E Moisés soube estreitar o seu relacionamento com Deus. Ele tinha uma tenda, chamada Tenda da Congregação. Lá ele entrava e Deus, naqueles dias, descia na forma ou dentro de uma nuvem, a ponto da glória de Deus estar refletida sobre o próprio rosto de Moisés. Em Números 12, quando Arão e Miriam estão reclamando que Deus só fala com Moisés, Deus diz: opa, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Eu posso falar com esse, com aquele, com esse, com aquele. Agora com Moisés é diferente. Eu falo com ele como quem fala com seu amigo. Nós temos uma amizade. Tá ligado? Nós estamos juntos. É mais perto. Ele sabe o que eu penso. Eu sei o que ele pensa. Nós nos conhecemos. O Senhor Jesus deu uma lição semelhante a esta. E disse aos seus discípulos no Sermão do Monte 6 de Mateus: quando você for orar, entra no teu secreto, fecha a porta. E ali o Senhor te recompensará. Ali o Senhor te recompensará. Ou seja, Deus deseja, o Senhor Jesus deseja, o Espírito Santo deseja um lugar onde
cada um de nós individualmente e ele tem uma conversa. Aí não tem o que esconder, não tem como disfarçar, não tem o que não falar, é simplesmente o secreto. E interessante que há uma promessa de Deus de que ali Ele recompensa. Ou seja, existem algumas coisas, evidentemente, que nós vamos alcançar como igreja, como corpo de Cristo. Mas a nossa vida se resolve no secreto. Fecha a porta. Eu tenho um escritório lá em casa e uma placa na frente. Tenda da congregação. Se a porta está fechada, pode cair o mundo. Ninguém vai entrar. E ali é intimidade mesmo. Fala com o Espírito Santo. Já fiz várias vezes um exercício. Uma cadeira vazia. Senta aí, cara. Agora eu vou desembuchar aqui. Agora eu vou falar o que está no meu coração. E o Espírito Santo entende. E quando já não sei mais orar, solta uma rajada de línguas. Porque aí Deus vai entender o que passa no meu espírito. E aí essa intimidade vai crescendo. E nós vamos entender o senhorio de Jesus Cristo. Nós vamos entender o que significa chamar Jesus de Senhor. Vamos entender os mistérios da palavra de Deus. Experimenta fazer esse exercício. Ache um lugar na sua casa, se você ainda não o faz. Fica 15 minutos lá. Isola de todo mundo. Manda os filhos ficarem quietos. Diz para um anjo, fica aí, manda esses filhos agora calarem a boca, eu estou falando com o meu pai. Por 15 minutos. E fala, ou lê a palavra. Deus vai se revelar. O Senhor Jesus, Ele deseja ser absolutamente Senhor de nossas vidas. Chamar Jesus de Senhor não é simplesmente uma forma de respeitá-lo. Uma forma honrosa de tratar o nome de Jesus. Senhor Jesus significa que Ele é o grande eu sou. O eu sou o que eu sou. Incomparável. O Deus do Antigo Testamento manifesto no Novo Testamento e manifesta em nossas vidas. O Deus Altíssimo, o Deus Eterno, o Pai Celestial, o temor de Isaac, enfim, todos os mais de 70 nomes pelos quais Ele se revelou no Antigo Testamento, estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que nós, ou com Ele, podemos nos relacionar com toda intimidade. Queridos, construir esse relacionamento, isso leva tempo. Isso leva tempo, evidentemente. Nós podemos, mais uma vez, tomar como exemplo um casal. Minha esposa e eu estamos há 34 e para mais anos de casados. E, evidentemente, a paz nem sempre existiu no nosso relacionamento. Isso foi sendo construído. Hoje a gente já convive mais facilmente com algumas coisas. Depois de tanto tempo, ela já se conformou com alguns defeitos e virtudes meus e diz, não vai mudar mesmo, deixa para lá. Da mesma forma com ela também. Não vamos mudar. Agora isso já não interfere no nosso relacionamento. Ele foi construído durante todos esses anos e se tornou inabalável. Da mesma forma, eu e você precisamos construir e devemos construir esse relacionamento com o nosso Deus. Edificar altares, armar a tenda de intimidade, o secreto do Senhor e, finalmente, cavar o poço. Cavar o poço naqueles dias, como hoje, dava muito trabalho. Então, quando eu falo em desenvolver um relacionamento, talvez aqui esteja o exemplo maior. Cavar o poço naqueles dias significava, com ferramentas bem arcaicas, vencer camadas de rocha e solo muito duro. E com a possibilidade de nem encontrar água. E há uma peculiaridade, uma particularidade nesses poços que foram cavados naqueles dias. Eles serviam para as próximas gerações, ou para os próximos, próximas gerações. Não era só para aquele momento. Cavar um poço significa que muito tempo depois eles ainda poderiam voltar lá. Gênesis 26, 18 diz o seguinte: E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Ou seja, Isaac usufruiu dos poços que Abraão tinha cavado, que o seu pai tinha cavado anos atrás. Isaac, por sua vez, cavou um outro poço, com o qual as gerações futuras se beneficiaram. João capítulo 4 nos conta uma história
2000 anos depois desses fatos, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana num poço de Jacó. Ou seja, aquele poço que Jacó, filho de Isaac, havia cavado, ainda estava lá suprindo de água dezenas, centenas de gerações depois. O que eu quero dizer com isso é que eu e você podemos edificar e construir um relacionamento com o nosso Deus. Esse é um princípio aqui, que vai alcançar as próximas gerações. Eu e você podemos influenciar as gerações que estão vindo atrás de nós, ou depois de nós, por meio do relacionamento que eu e você temos. Pessoas olharão e se influenciarão com a comunhão que eu e você temos com o nosso Deus, com a palavra, com a forma como nos relacionamos com a sua palavra e a forma como ensinamos e passamos essa palavra adiante. Ou seja, o nosso DNA espiritual, ou vamos chamar o DNA da comunhão, passará para as próximas gerações. E aquele poço que hoje nós estamos cavando do nosso relacionamento com Deus, poderá ainda beneficiar tantas outras gerações depois de nós. Certo é que esse poço, ele dá e fornece água viva. Versículo 19 de Gênesis 26 diz: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascentes, de águas vivas. Ou seja, quando eu e você cavamos e buscamos um relacionamento com Deus, certamente a vida que a água fresca concede nos é dada. O Novo Testamento conta que existem, ou nos ensina pelo menos 2 aspectos da água importantíssimos. Um é a própria palavra de Deus, que ela tem a capacidade, a propriedade de nos purificar, de nos lavar, conforme o próprio Senhor Jesus fala, ou Paulo fala, nas palavras do Senhor Jesus em Efésios capítulo 5, e que nós somos lavados pela água, pela palavra de Deus. O outro aspecto é que aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina, que a água viva é o próprio Espírito Santo de Deus. E diz que aquele que crê nele, recebendo o Espírito Santo, dele fluirão rios de água viva, justamente para alcançar as próximas gerações ou as pessoas que estão próximas a nós. E é essencial que eu e você cavemos o poço do relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo esteja vivo em nossas vidas, para que ele nos ensine a orar. Claro que não sabemos. Inclusive a Bíblia diz, nós não sabemos muito bem orar como convém. Mas o Espírito Santo que habita em nós intercede a nosso favor. Ora por nós. A importância da oração em línguas, da prática da oração em línguas. Aliás, é algo extraordinário, porque você pode fazer isso a qualquer momento. No secreto e em qualquer momento, dirigindo, fritando bife, cortando grama, enfim, em pensamento, como você quiser. Qualquer situação, eu penso que é isso que Paulo diz, orar sem cessar é isso. Qualquer situação, dá uma rajada, solta um louvor a Deus, um glória a Deus. E o nosso Deus certamente ouvirá. Queridos, esse relacionamento é fundamental para que eu e você cresçamos em Deus e obtenhamos respostas para as nossas orações. Algo interessante que o texto menciona, para nós concluirmos, é que esse poço pode ser entulhado. E há diversos entulhos. Os detalhes disso ficam para uma próxima vez. Eu tenho uma lista de muitas coisas que podem entulhar esse poço do relacionamento com Deus. Indiferença, que é quando fazemos simplesmente por fazer. Ah, tá bom, o pastor lá orientou a orar, então amanhã eu vou orar 15 minutos, vou orar. Então essa indiferença, Deus simplesmente rejeita. O povo de Deus no Antigo Testamento percebeu, ou Deus percebeu que esta indiferença levou o povo de Deus à idolatria, que é outro entulho. Talvez o que eu e você mais precisamos cuidar nestes dias, nesta geração, é um entulho chamado ignorância. Você vai pensar, não, mas eu não sou ignorante, eu não estou falando o que é. Eu estou dizendo que nós somos constantemente bombardeados, e isso influi no nosso relacionamento com Deus, com informações que não necessariamente estão de acordo com a palavra de Deus. É como se nós nos alimentássemos de toda e qualquer comida, sem perceber muito de onde vem. A noite pode ser muito desastrosa. Deixa eu ser bem honesto aqui, com vômito e diarreia. Quando nos alimentamos
comemos aquela coxinha de 3 dias, aliás, frita num óleo de 3 dias, nós nem percebemos aquilo. E quando ingerido, quando todas aquelas bactérias, e não sei mais o que, fizeram mal ao nosso corpo, nós percebemos. Isso fez mal. Então, da mesma forma, nós não percebemos quando recebemos uma informação, uma mensagem de algo que está poluindo, entulhando o nosso relacionamento com Deus. Só vamos perceber quando não existe mais água viva. Quando percebemos que o Espírito Santo não fala mais conosco como deveria. E aí o negócio é desentulhar o poço, é tirar o entulho da indiferença, da ignorância, da idolatria, o entulho da incredulidade, da impiedade, tudo com I, e aí vai para fora. Ou seja, eu e você precisamos ter esse canal de relacionamento com o Espírito Santo de Deus sempre limpo. E perguntar mesmo, Espírito Santo, é o seguinte, ouvi uma mensagem, ouvi isso, ouvi aquilo, se isto não vem do Senhor, então tira. Eu não quero isso bombardeando a minha mente. Não quero isso influenciando a minha fé, o meu relacionamento contigo. Imagine, na história da igreja do Novo Testamento, nós encontramos os bereanos, cidadãos da cidade de Bereia, que ouviram Paulo. Quem rejeitaria alguma mensagem de Paulo? Eles ouviram Paulo e foram conferir nas Escrituras se o que ele estava falando era verdade. Então isso é um direito que nos cabe, de sermos bereanos, de olharmos e ouvirmos, ou prestarmos atenção para aquilo que ouvimos, para que os nossos poços de água viva não sejam entulhados. Aliás, lembrei agora de Paulo e Silas, e lembrei da força do louvor e adoração, voltando um pouquinho, quando eles estavam presos, com os pés firmados, presos ali, eles começaram a louvar e adorar a Deus. E aquilo causou um terremoto. Eu fico pensando que eu e você podemos promover esse terremoto, que talvez hoje não seja literal, mas podemos promover um terremoto da ação de Deus em nossas vidas, onde Deus fica assim totalmente constrangido da forma como nós oramos, como nos relacionamos com Ele. Surpreendemos Deus com a nossa fé, surpreendemos Deus com a gratidão por aquilo que ainda não recebemos, surpreendemos Deus cavando um poço cada vez mais fundo, nos alimentando da água viva, que é a própria palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida. Amém, queridos?